O que são as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Sua denominação varia entre arte sequencial, narrativa figurada e literatura ilustrada. As histórias em quadrinhos podem ser vistas como revistas ou em jornais, no formato de tirinhas. Origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram, como, por exemplo, as pinturas do século XIV nas igrejas católicas contando a Via Sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de forma sequencial. O gênero ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX, por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com a Grande Depressão de 1929, com a queda da Bolsa de Valores. Nessa época, os quadrinhos eram uma forma de entretenimento mais acessível e criavam um clima otimista. Isso era possível por meio dos heróis, humanos com habilidades poderosas que eram retratados combatendo os supostos vilões das épocas, como durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, quando foram criados vários vilões nazistas e soviéticos. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Histórias em quadrinhos na educação. A linguagem utilizada nos quadrinhos é extremamente variada e existem opções para as mais diferentes faixas etárias e gostos. Ou seja, pode ser aplicado tanto a alunos do ensino fundamental quanto a alunos que já estão no ensino médio. Os considerados mais explícitos ou gráficos são excelentes para ensinar história ou até mesmo ciências. Os quadrinhos ajudam a prender a atenção e fixar melhor o conteúdo, principalmente no caso dos alunos mais novos. A presença de um personagem exemplificando o que foi ensinado pode colaborar na hora de assimilar o que foi passado. As imagens despertam interesse e fazem com que a matéria seja mais interativa. Muitas crianças iniciam seu contato com a leitura por meio dos quadrinhos. Além de ótima ferramenta na alfabetização, eles podem fazer com que o aluno sinta vontade de conhecer outros títulos, buscando obras diferentes e servindo de incentivo à leitura. Em muitas das vezes, os alunos assimilam melhor determinado tema, após enxergarem isso nos desenhos. A matéria deixa de ser somente um texto dentro de um livro ou apostila, transformando-se em uma vivência de um personagem, o que estimula a empatia, fazendo aumentar o interesse no aprendizado.